Teus filhos trouxeram, Senhor Jesus, nesta noite, que o Senhor continua, meu Pai, abençoando, Senhor, os teus filhos, Senhor, continua, Senhor, derramando, Senhor, as bênçãos, a vitória, na vida, Senhor, da tua igreja, dos teus filhos, Senhor, que contribuíram, Senhor, para a tua grande obra. Pai, queremos também pedir, Senhor, em favor, Senhor, daqueles que não puderam estar aqui, daqueles que se encontram, Senhor, enfermo, que se encontram, Senhor, adoentado, Senhor, sobre um leito de dor, que o Senhor possa, meu Pai, visitar nesta noite e conceder a eles, ó Deus, a bênção, a vitória, conceder a eles, Senhor, a alegria do coração, Senhor. Pai, também nós pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento, para nós ouvirmos, Senhor, a tua santa palavra, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, colocado no coração do teu filho, Senhor. Usa, meu Pai querido, ó Deus, maravilhoso, mais uma vez nas tuas mãos, Senhor, para transmitir, Senhor, segundo, Senhor, o seu querer, a sua vontade, Senhor, em nossas vidas. Pai, continua conosco. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, aceitem a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia sem perca de tempo. Visto que os irmãos já leram o tema, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 124. E o versículo número 6 e 7. Salmo 124, e o versículo de número 6 e 7. Só aqueles que com o exemplar bíblico encontraram, diga graças a Deus. Diz o texto: Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como o pássaro do laço do passarinheiro. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus queridos, é uma honra, uma alegria muito grande estar retornando aqui na paróquia do nosso querido amigo, irmão, alguém que aprendemos a gostar muito, pastor Alex. E, pastor, quero lhe dizer que a proposta ainda está de pé para o seu obreiro. Eu dou meu carro no cabelo do Levi. Glória a Jesus. Aos obreiros aqui, meus amados, aqueles que eu já considero como irmão em Cristo, a cumprimento é o mesmo. Não conheço pessoalmente, mas conheço vocês ministerialmente. É o suficiente para respeitá-los. O meu querido e amado irmão Eri, não te conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito de você através do meu amigo Emerson, sempre comenta muito bem da sua pessoa, e quando em uma determinada reunião no Belém, você apresentava aquela carreta maravilhosa, eu estava no meio de um daqueles 7.000 que não se dobraram, que gosta de missão e que é apaixonado por missão. Eu comecei a fazer missão quando eu comecei com a minha namorada, que está ali, a minha esposa, que é 99% do meu ministério. Eu não acreditava em milagre até o dia que eu casei. E continuava não acreditando em milagre até o dia que o Emerson casou. Glória a Jesus. E aí eu vi o terceiro milagre, o Levi casou também. E quando eu comecei a namorar, eu só casei com a minha esposa e namorei com ela por causa da herança. O meu sogro tinha uma carroça de burro. E eu pegava uma bateria de carro, colocava no colo, e aquelas cornetas de vender pamonha, uma de cada lado, ela dirigindo a carroça, guiando a carroça, que ela tem habilitação de carroça, e eu atrás com o microfone, e o som saía mais ou menos assim: vai ter culto hoje à noite na casa da irmã Maria, você é o nosso convidado. Os anos se passaram, Levi, e Deus cumpriu a promessa. Juntou eu e esse camarada aqui, pelo chamado de Deus, e a carroça cresceu. E nós conseguimos fazer ali no Nordeste, por cerca de 7 anos seguidos, uma das maiores cruzadas evangelísticas do Nordeste, para quase 5.000 pessoas, mas começou numa carroça de burro. Deus vai me dar uma carreta, em nome de Jesus. E é um prazer lhe conhecer pessoalmente, amados irmãos, aqueles que não tive intimidade, saibam, não vos conheço, mas já vos respeito. Glória a Jesus de Nazaré. Meus queridos, nessa noite,
eu poderia falar sobre missão transcontinental. Trazer para vocês dados e números da missão transcontinental entre os continentes espalhados neste mundo de meu Deus. Nós poderíamos também deixar a transcontinental para lá e falar da missão nacional, trazer para vocês dados e números, sendo fidedigno ao tema e ao congresso, que é um congresso de missão. E quando nos deram a missão de falar sobre missão, nós poderíamos falar da missão nacional, das necessidades nos 4 hemisférios deste país e mostrar que a forma de fazer missão é diferente de um lugar para outro. A necessidade, os problemas, as barreiras são diferentes de um lugar para outro. Nós poderíamos deixar a missão nacional de lado e falarmos sobre a missão local, falarmos das dificuldades da capital de São Paulo e dos seus intermediários, daquilo que acontece em volta. Poderíamos falar dos números, dos dados, da violência, também da necessidade. Mas eu gostaria nessa noite de dizer a vocês que existe 3 tipos de missão. Existe a missão entre 4 paredes, que eu chamo de missão ministerial. É a tua missão com a tua igreja local. É como você reage diante dos trabalhos impostos, pedidos, apresentados pelo pastor local. E gostaria de dizer a vocês que existe a missão familiar. É a forma com que você faz missão na sua casa, no meio dos seus parentes, no meio dos seus filhos, no meio dos seus irmãos. É quando você sai da missão entre 4 paredes e vai para o seu lar. E poderíamos falar da missão local, que é quando você trabalha no seu bairro. Mas, escute bem, nós nunca vivemos uma época tão perigosa para o cristianismo como nos dias atuais. Muito mais perigosa do que a época das grandes cruzadas impetrada por Alexandre o Grande, como também por General Tito, quando na igreja em seno ainda embrionária, a igreja primitiva, a igreja perseguida e até os meados da igreja imperial, Satanás tenta simplesmente riscar do mapa aonde houvesse um cristão teria que morrer. E Satanás tenta por muitos séculos, através dos generais, através dos imperadores, através das culturas, destruir, parar, aniquilar. Quantos milhões de cristãos não foram jogados simplesmente nas covas dos leões ao longo dos anos, tanto literalmente como também simbolicamente? Quantas pessoas não perderam suas casas, seus filhos, suas propriedades, pelo simples fato de ser cristão? Mas o cristianismo não pôde ser parado, ele rompeu barreira, ultrapassou culturas, tornou-se a igreja imperial. A igreja saiu das cavernas, ganhou os imperadores, tornou-se o Estado, e por muitos anos a igreja era a lei, a igreja mandava. Mas foi neste exato momento que a igreja começou a ganhar uma trinca, e ela passou a desenvolver um monte de crises. E nos dias atuais é mais perigoso ser crente, perder a alma e ir para o inferno, do que na época dos imperadores. E eu vou dizer por quê. Em 100 anos atrás, quando o evangelho começa no Brasil, nós éramos um poço leve, porém com mais de 10 mil quilômetros de profundidade em espiritualidade. Hoje nós somos um rio com milhões e milhões de quilômetros, mas apenas com 10 centímetros de água. Hoje as pessoas abandonam a fé, se entristecem, deixam a igreja, deixam de trabalhar por qualquer coisa. Não precisa ser muito, basta contrariá-los. Preste atenção, naquela época queimava-se o corpo, mas a alma ia para o céu.
Naquela época cortava-se a cabeça, mas a alma ia para o céu. Naquela época tomava-se a propriedade, mas não tomava a salvação. Naquela época se destruía o corpo, mas não destruía o espírito. Hoje as pessoas estão vivendo uma crise em 3 áreas distintas. Não dá para falar de missão transcontinental se nós temos crentes doentes dentro da igreja. E é por isso que eu quero chamar você para o divã nesta hora. Eu quero sentar você numa cadeira entre você e Jeová e te convidar para ter uma conversa psicoespiritual com Ele. Eu quero te chamar a pensar nesta hora. Eu quero fazer você refletir sobre quem você é. Escute, estamos vivendo nos dias atuais uma crise. Nunca se falou tanto de Deus como nos dias atuais. Nunca se pregou sobre Deus como nos dias atuais. Eu estou pregando no Brasil, então eu vou usar a cultura brasileira. Nós não temos inimigos do Evangelho no Brasil. A Constituição nos dá direito de pregar em qualquer lugar. A liberdade de expressão no artigo 5º dá a você o direito de andar com Bíblia, de dizer glória a Deus, de dizer aleluia, de pregar no meio da rua, de entrar na favela, de sair da favela, de falar de Jesus, e não tem ninguém que te impeça na lei para isso. Não temos culturas contra o cristianismo, porque este país é dividido em 3 massas de cristãos: cristãos evangélicos, cristão católico e cristão espírita. Nós somos mais de 99% deste país. Nós temos a Bíblia como regra e fé, sendo católico ou evangélico. Ninguém vai te atacar por isso. Escute, mas nós estamos vivendo uma crise ministerial. Nós estamos vivendo uma crise espiritual dentro do seio da família. E nós estamos vivendo uma crise social. Você quer conhecer uma sociedade? Visite os presos na cadeia. Os presos saíram da sociedade. Você quer ver a qualidade de uma sociedade? Veja os políticos que a governam. Nós temos 2 ex-presidentes presos. Você quer conhecer um cristão? Preste bem atenção. Hoje vivemos uma crise moral. As pessoas não estão conseguindo passar valores para o filho dentro de casa. As pessoas não estão conseguindo ter um casamento saudável dentro de casa. As pessoas não estão conseguindo praticar a missão dentro do lar de sua família. É incrível como nós estamos doentes. Os adolescentes hoje não estão sendo assistidos. Estão fazendo o seguinte: pegando os filhos, colocando na creche, pegando o pai, colocando no asilo e saindo para passear com o cachorro. Nós vivemos uma crise moral e ética dentro do seio da família. Hoje, uma esposa já não compreende mais o marido. E não estou falando de ímpio, eu estou falando de cristão. Eu não estou falando de missão transcontinental. Eu não estou falando de missão nacional. Eu estou falando de missão familiar. Escute, um dos primeiros casais missionários, Adão e Eva, o modelo cristão de uma família saudável. Ou você tem uma família saudável para ser missão, ou não adianta uma família doente. Escute, eu vou sentar você no divã. Eu não vim aqui lhe alisar. Eu vim aqui falar um par de verdade bíblica. Escute, preste bem atenção. Nós estamos vivendo uma crise ministerial. As pessoas não conseguem simplesmente ser ovelha. Elas têm dificuldade em ser ovelha e querem ser líderes. Eles não conseguem ser líderes e eles querem ser obreiros. Eles não conseguem ser obreiros e eles querem ser pastores. Eles não conseguem se identificar como homem, como um agente da sociedade e como um cidadão. Estão desenvolvendo doenças psicossomáticas espirituais e estão querendo tratar outros. Estão tentando achar na igreja uma maneira de sanar o vazio, que quem deveria sanar era o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus sana este vazio, não me importa se eu sou porteiro, se eu lavo o banheiro ou se eu sou pastor, a alegria é a mesma.
Escute, não dá para falar de missão transcontinental sem tratar primeiro da família. Não dá para falar de uma lição local, dentro das quatro paredes, sem tratar estas pessoas. Porque, escute, preste atenção, a igreja é composta de família, e a família é composta de cristão. Se você tratar o cristão, você trata a família. Se você tratar a família, você trata a igreja. Se você trata a igreja, não tem inferno que prevaleça na presença de uma igreja saudável. Escute. Famílias saudáveis. Cristão saudável gera família saudável. Família saudável gera uma igreja saudável. Uma igreja saudável gera uma sociedade sem pecado, sem avareza, sem tormenta. Porque andabunda o pecado, superambundou a graça. Aonde a presença de Deus chega, há mudança de caráter, de vida e de personalidade. Então não dá para falar de missão, senhores. Não dá para falar de missão sem tratar o ser humano. Estamos vivendo uma época em que as pessoas fazem missão dentro das quatro paredes, doentes. Pessoas com raiva do companheiro de banco. Pessoas com ódio e rancor no coração, que não suporta nem ouvir a voz, fazendo missão em um conjunto, com rancor na alma, com tristeza de espírito, e quando chega a hora do ensaio, e vem para a igreja como se estivesse indo para o matadouro. Como é que eu vou falar de missão local? Como é que eu vou falar de missão nacional e transcontinental, se o meu povo está doente? Escute. Quando você tem um aquário doente, você não trata o peixe, você trata a água. Sabe qual é o problema? É que neste país afora, nós nunca tivemos tanta liberdade de expressão. E é aí que mora o risco. Todo mundo é teólogo hoje, todo mundo é pregador hoje, todo mundo é missionário hoje. Hoje em dia tem profecia via Facebook. Hoje em dia tem revelação via Facebook. Hoje em dia tem revelação via mensagem. A pessoa abre lá, bota a mão no rosto e começa a profetizar essa irmã que entrou agora na live. Deus manda lhe dizer isso, isso e isso. É bonito um negócio desse. E as pessoas entram e lotam e começam a ter uma alimentação doente. Troque a água que você bebe. Se você trocar a água que você bebe, a sua alma terá vida. A sua alma terá vida. Senhores, não dá para falar de missão, não dá. Se tratar o cristão, não dá. Trate o cristão. Escute, coloque um cristão saudável dentro do inferno, e até o inferno vai ter que adorar Jesus de Nazaré. Olha, Negrito Bucholi, Segunda Guerra Mundial, pilotão da frente, dava um fuzil e um pente de bala. Pelotão de trás dava só as balas. O pelotão da frente ia cair, o que tinha as balas atrás pegava o fuzil da frente e ia para a guerra. No meio desse negócio, um dos cabas chamado Vassili se escondeu debaixo dos corpos, esperou a peleja parar, pegou o fuzil, derrubou 4 general, mudou o trajeto da guerra, e um cabra que estava do lado dele disse: eu não sei atirar, eu sou covarde. Mas tem uma coisa, eu sei escrever. E eu vou falar bem de você para todo mundo através do Jornal do Exército. Isso vai levantar o ânimo dos soldados. Através do outro que escreveu. Levantou o ânimo dos que estavam tristes. E a guerra mudou o curso. Escute. Você pode não saber pregar, mas você sabe falar bem. Você pode não saber cantar, mas você sabe elogiar. Ao invés de você criticar, comece a abençoar. Ao invés de você falar mal, comece a dizer: lá na minha igreja tem um pregador, tem uma cantora, tem uma dirigente, tem um pastor. E quando você anda com quem fala bem, as portas se abrem para um e para o outro. Escute. A igreja está doente. Nós vivemos uma crise moral, nós vivemos uma crise ética, e nós vivemos uma crise espiritual. Por quê?
Satanás meteu fogo na igreja. Mas quanto mais fogo na brasa, mais a brasa incendeia. Crente é igual pão, quanto mais bate, mais cresce. E ele não sabia disso. A igreja estourou e ele disse, vamos deixar de bater. Escute, se você pegar uma rã, diziam os sábios, e jogar dentro da água quente, ela não morre, ela pura. Mas se você jogar a rã numa água fria e colocar no fogo e deixar o fogo ir queimando devagar, quando ela menos esperar, ela morre cozinhada. Satanás sabe colocar fogo brando em crente. E nós estamos morrendo dentro da nossa casa, estamos morrendo dentro da nossa congregação e estamos morrendo com a Bíblia na mão. Nunca se duvidou tanto da existência de Deus como nos dias atuais. Certa feita, dando palestra no Nordeste, eu entrei em uma sala de aula e perguntei para adolescentes, isso há 5 anos atrás, quem era Jesus? E a maioria respondeu, é um cara da história. Jesus está sendo reduzido pela nova geração a um personagem da história. Nas escolas de faculdade, Nietzsche ensina, através dos professores atuais, que nós somos loucos procurando Deus com uma lanterna no meio-dia, porque Deus morreu. Mas para aqueles que estão saudáveis, mesmo dentro do inferno, Deus ainda é Deus e não tem quem mude. Eu poderia passar a noite inteira falando, mas eu escolhi apenas um ingrediente que tem adoecido a igreja. Eu escolhi apenas um ingrediente que tem travado o ministério. Eu escolhi apenas um ingrediente que tem destruído família, que tem colocado pessoas com antidepressivos, pessoas que estão depressivas, angustiadas, tristes, dentro da própria casa, não tem mais amor com os filhos, com o esposo, não tem mais ânimo de vir para a igreja, não existe mais aquela comunhão cristocêntrica, aonde Deus é o rei e nós somos todos súditos para adorá-lo, independente de cargo. Queridos, escute, em Salmo 124, nos revela o Espírito Santo de Deus, uma artimanha diabólica, mas também um livramento de Deus. No versículo 7 o salmista diz, escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Isso aqui é uma armadilha preparada para pegar o pássaro, para pegar a águia, para pegar aquele agente que mora ali. Para que uma armadilha dê certo, é necessário 2 ingredientes. O primeiro, é necessário que ela esteja escondida. A presa não pode saber que existe uma armadilha. A armadilha tem que ser camuflada. Ela não tem que saber que existe. Segundo ingrediente, a armadilha tem que ter simplesmente uma isca para atrair a presa para a armadilha que está escondida. Vocês estão começando a entender o rolo de Deus? Vocês estão começando a entender como é que Satanás tem trabalhado? Ele tem armado arapucas, armadilhas, colocado isca, e com isso ele adoece o ser humano, que é o cristão, adoece a família, adoece a igreja, e a igreja não faz missão. Não adianta congresso, não adianta nada disso, não adianta chacoalhar a mente. Se você não tratar o doente, ele não sai andando, ele não sai dando glória, ele não sai evangelizando. Irmão, novo convertido é crente saudável. O cabra chato é novo convertido. É dentro do ônibus, é dentro do trem, é dentro de casa, é com versículo na mão, é com folheto, é falando de Jesus. Ô, coisa difícil é crente cansado. É culto de doutrina, está cansado. É culto de evangelização, está cansado. Não quer mais saber de evangelizar, não quer saber de orar, porque cansou, adoeceu. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Escute. Satanás pode trabalhar e trabalha de várias formas para parar o cristão, para destruir a família, para parar a igreja. Mas escute, preste atenção. Quando nós aceitamos a Jesus de Nazaré, algo fantástico acontece na nossa vida. Nós passamos a receber alguns ingredientes. São eles os frutos do Espírito: gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que é que eu preciso para ser missionário? Eu preciso do curso de teologia, se puder fazer, faça, é muito bom. Mas é disso que eu preciso, não. Mas você deve fazer. Escuta, o que é que eu preciso? Eu preciso falar em outra língua, a língua do inglês, eu preciso francês, se você souber é muito bom. Mas não é disso que você precisa. O que é que você precisa? Você precisa desenvolver os frutos do Espírito. Você precisa ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se você produzir isso, não tem capeta do inferno, não tem demônio que fique diante de você. É disso que você precisa. Pastor, como é que eu saro o meu casamento? Aqui vai o ingrediente: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pastor, como é que eu sou promovido na empresa? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pastor, como é que eu alcanço as bênçãos do Senhor? Está aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não tem inferno, não tem quem te acuse. A tua oração passa, Deus responde, o Espírito age, a tua família é saudável, não tem quem destrua. Jesus não morreu para você ter carro novo. Jesus não morreu para você ter casa nova. Jesus não morreu para você ter terno novo. Jesus não morreu para você estar numa igreja luxuosa. Jesus morreu para que o pecado fosse aniquilado e a tua alma doente pudesse dar o brado de vitória e produzir amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, amor e temperança. Escute. Mas o que mais destrói um ministério, o que mais destrói uma igreja, o que mais destrói um casamento, uma família é a sociedade. E eu começo a analisar na Bíblia, eu começo a ver, é a prostituição? Não, não é a prostituição. É a idolatria? Também não é a idolatria. É a frieza? Não é a frieza. É a apostasia pessoal? Também não é a apostasia pessoal. Meus queridos, o que mais destrói a igreja, desde os primórdios dos tempos, é uma coisa chamada ofensa. Se tem uma coisa que destrói ministério, que destrói igreja, que destrói casamento, que destrói sociedade, que barra a igreja, chama-se ofensa. Muito antes deste monte de ministério, muito antes deste monte de igreja, muito antes deste monte de teologia, muito antes do homem querer saber quantas tranças tem o cabelo de Sansão, muito antes do homem querer saber quantas voltas deu o carro de Faraó antes de chegar no Mar Vermelho, muito antes do homem entender e dominar as 4 doutrinas bíblicas, céu, inferno, pecado e perdão, muito antes disso, 2 jovens, um se chamava Abel e outro se chamava Caim, trouxeram uma oferta para adorar ao Senhor. Um se destaca ministerialmente e o outro não. O que não se destaca ministerialmente entra pela porta da ofensa, e quando alguém se sente ofendido, já caiu nas garras de Satanás, já foi engoldado no lápis e não tem quem tire. Nem Deus falando com ele entendeu. Dá para entender? Escute, se quando eu aceito Jesus, Pastor Eri, eu produzo amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, amor e temperança. Quando eu abro meu coração, quando eu abro as portas do meu intelecto, a porta da minha razão, e eu permito que a ofensa entre, eu produzo os frutos: ira, escândalo, ciúme, inveja, ressentimento, amargura, ódio e, por fim, eu caio no engodo do diabo. Caim ouviu Deus, mas a ofensa, quando ela entra no coração, ela é um vírus incurável, de uma forma quase impossível. O sábio Salomão vem dizer: é mais fácil conquistar uma cidade murada do que reconquistar um irmão ofendido. Não dá. Quando a ofensa entra no coração, provoca raiva, rancor, inveja, ressentimento, e aquilo tomou conta de Caim, a ponto de matar Abel. Não é isso, senhores, que acontece hoje em dia? Não está cheio de Abéus por aí morrendo, só porque canta melhor, só porque prega melhor,
Só porque evangeliza melhor, só porque tem um talentinho. E os Caíns que não recebem, que não conseguem entender que se dobrar o joelho e clamar, papai do céu dá também. Que o talento do outro não tira o dele. Começa a puxar tapete, começa a puxar a coisa, começa a falar mal, começa a atacar, começa a se degradar dentro da igreja. Não é desse jeito. Como vamos falar de missão com um povo que não consegue nem conviver junto? Será que você não entende? Deus não rejeitou Caim. Deus rejeitou a oferta. Deus não te rejeita. Hoje em dia, pastor, existe um negócio seguinte. Quando o obreiro faz alguma coisa, ou quando o crente faz alguma coisa que não agrada, a gente tem um ditado entre nós: colocar no azeite, colocar no óleo. Nós vamos colocar na geladeira. Deixa eu dizer para vocês: no azeite se coloca azeitona, na geladeira se coloca leite. Obreiro que faz coisa que não agrada a gente faz que nem Jesus. Pedro negou 3 vezes. Quando Jesus Cristo volta, olha para ele e diz: escuta, presta atenção. Está lá, quando Jesus Cristo vem na praia, João diz: eita, é Jesus. O outro diz: é ele mesmo, e corre. Pedro, como estava desprovido, disse: eita, estou pelado. Corre para dentro da água, se esconde. Jesus, eu estou aqui não. Jesus vai até Pedro. Não bota Pedro no azeite, não bota Pedro no óleo, não bota Pedro na geladeira. Olha no olho de Pedro e tem uma conversa, porque homem resolve as coisas conversando. Homem resolve as coisas conversando. Homem resolve as coisas conversando. É conversando que se entende. Eu não gostei disso, conserte isso, mude aquilo. E o obreiro que é obreiro obedece, muda, e Deus é glorificado. Escute, existe 2 coisas dentro da igreja. Existe o púlpito, mas existe uma coisa que está se esquecendo, que não é o caso do Marieta. Existe uma coisa chamada sala pastoral. É ali que a gente resolve os problemas, é ali que a gente resolve os negócios. A gente não pega microfone para atacar ninguém, e ninguém pega microfone para se defender. A gente adora Jesus de Nazaré, e as coisas é resolvidas na sala pastoral. É um monte de criança com birra. É um monte de criança com meninice. Quando eu era menino, agia como menino, falava como menino. Mas agora que sou homem, acabei com as coisas de menino. Eu olho no olho. Olho no seu olho, pego na sua mão e digo: pode contar comigo. Eu gosto de você, mas não concordo com o que você faz. Escute. Como é que eu vou falar de missão se nós não estamos conseguindo desenvolver nem ministério? Escute. Existem 2 tipos de ofendidos: os que realmente foram ofendidos e os que pensam que foram ofendidos. Nos 2 casos, tanto o que se sente ofendido como o que foi ofendido, o sofrimento é real. Quando você ofende alguém, a dor existe. Quando você ofende alguém, o sofrimento existe. E saiba você de uma coisa: você ofende pessoas, como também você é ofendido. Deixa eu lhe dizer uma máxima a obreiros e igreja: nós não temos poder de dar saúde a ninguém. Nós não temos poder de devolver saúde a ninguém. Mas em nós está o poder de tirar a saúde de alguém. Você tem poder de tirar a saúde espiritual de alguém. Você tem poder de tirar o ministério de alguém. Você tem poder de acabar com o casamento de alguém. Você tem poder de acabar com a vida sentimental de alguém. Com tuas palavras, com tuas ofensas. Nós sofremos mais por causa de ofensa do que por causa de acontecimento. Os casamentos se acabam mais por causa de ofensa, porque por causa de traição. Os ministérios se acabam mais por causa de ofensa do que por causa de queda. A inveja, o ciúme e a ira entra no meio e não tem quem suporte. Ninguém pode te ofender. Só quem permite a ofensa entrar é você. Não há quem possa te tocar.
Só quem permite a ofensa entrar no seu coração é você. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu olho os maiores segredos dos homens de Deus, não estava simplesmente na oração, senhores, não estava na intimidade com Deus. De Gênesis a Apocalipse, todo homem que permaneceu de pé porque aprenderam a lidar com ofensa. No dia que você aprender a lidar com ofensa, no trabalho você vai melhor, no casamento você vai melhor, na igreja você vai melhor, no ministério você vai melhor. No dia que você aprender a administrar essa força, Deus vai ser glorificado na tua vida. Senhores, é algo assustador. Todo mundo que deixa uma igreja, 90% deixa por causa de ofensa. É assustador. Todo mundo que se desvia da igreja, a reclamação é: me ofenderam, me machucaram, disseram que não devia, falaram que não devia. E quando você dá ouvido à ofensa, você cai na arapuca de Satanás. A armadilha funcionou. Escute, ao ingrediente introduzido no teu psicointelecto funcionou. E se eu tenho um cristão ofendido, eu tenho uma família ofendida. Se eu tenho uma família ofendida, eu tenho uma igreja doente. E igreja doente não evangeliza, igreja doente não ganha alma, igreja doente vive no psiquiatra. Mas eu quero lhe dizer uma verdade. Pedro diz a solução. Pedro diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou lhe dar a cura para a ofensa hoje. Quando alguém lhe ofender, você não vai para o irmão do lado e diz a ele que o irmão te ofendeu. Quando alguém te humilhar, te atacar, quando alguém levantar calúnia contra você, você tem duas escolhas a fazer. Primeiro, você pode se defender, mas se você se defender, foi você que comprou a briga, então é você que tem que arcar com as consequências. A segunda coisa, você pode deixar Deus lutar por você, e se Deus for lutar por você, não tem quem vença. Deus disse a Abraão: eu serei contra os que são contra você, e eu serei a favor dos que são a favor de você. Deixa a tua vida na mão de Deus. Mas pastor, você não sabe o sofrimento e a angústia que eu estou passando. Quando a ofensa entra no coração do homem, quando a ofensa entra no coração do ser humano, psicologicamente ele desenvolve alguns sintomas psicossomáticos. Ele tem arritmia cardíaca, ele dorme mal, ele come mal, 24 horas por dia ele pensa nisso. Quando ele chega na igreja, ao invés de ele decolar na unção e se encontrar com Deus, ao invés de ele adorar o Senhor, ele passa o culto inteiro se lastimando e dizendo que humilharam ele. Mas quando ele está na presença do Senhor, quando ele não abre mão para a ofensa, ele vai dizer: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Não dê lugar ao diabo, abre o teu coração, perdoa, porque a única forma de alcançar a libertação da ofensa é perdoando. Escute, deixa eu lhe dizer um par de verdade. Aqueles que foram ofendidos, seja justamente ou injustamente, produz a antessala da raiva, que é o orgulho. Ele tem o seu orgulho ferido, e quando ele tem o seu orgulho ferido, principalmente se ele tiver algum tipo de cargo ou alguma posição de destaque, mexeu no orgulho dele. E por quê? Porque hoje nós não enxergamos cargo em igreja como serviço a Deus, mas como um status.
dentro de uma igreja local, aonde eu que sou diácono, sou mais do que o auxiliar, aonde eu que sou presbítero, sou mais do que o diácono, aonde eu que sou evangelista, sou mais do que o presbítero, aonde eu que sou pastor, sou mais do que o evangelista. Na maioria das vezes são pessoas que não têm um bom sucesso profissional, não têm um bom sucesso pessoal, não têm um bom sucesso familiar e quer preencher o vazio de ser uma pessoa ressentida. Dentro da igreja, cargo não é lugar de preencher vazio, é lugar de servir e adorar ao Senhor. Estão fazendo uma leitura errada, senhores, do que é servir ao Senhor. Estão fazendo uma leitura errada do que é estar na igreja. Aquele que está aqui no altar não é mais importante do que aquele que está na nave da igreja. Não tem mais importância nenhuma. O glória a Deus de ambos sobe para a altura na presença de Deus. Por isso eu vou lhe dizer uma coisa: não importa se você está aí ou se você está aqui, abre a tua boca, perdoa e adora Jesus, porque Ele está em todos. Escuta, quando eu era criança, a minha mãe, nós passamos por uma questão financeira um pouco doída, e a mãe colocava na mesa os tantos de carne para cada um dos filhos. E o mais ligeiro, que era meu irmão mais velho, queria pegar o pedaço maior. E a minha mãe sempre fazia questão de dividir em igual modo, que era para ninguém pegar o pedaço maior de ninguém. E o resto ela comia. Você está pensando que Jesus repartiu o pedaço da unção maior para um e menor para outro? O pedaço é igual para todo mundo. Não tem ninguém comendo de Jesus, do pão da vida, mais do que ninguém. O pedaço é igual para todo mundo. Todo mundo que comeu do pão, quando Jesus multiplicou, comeu da mão de Jesus. O sabor era igual, a distância era igual, a tonalidade era igual. A unção do Espírito Santo é igual para todo mundo, não existe diferenciamento. A glória de Deus é maior. Mas pastor, por que é que tem uns que parece que tem mais? Existe uma diferença entre aqueles que estão saudáveis e os que estão doentes. Mas os que estão saudáveis podem levantar a mão e adorar a Jesus de Nazaré. Senhores, escute, deixa eu lhe dizer um recado, deixa eu lhe dizer um par de verdade. Quando a ofensa entra no coração, ela se mistura com seus sentimentos. Chega um momento que você esquece do alerta de Salomão. Ele diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Olha para cá, toca no teu irmão e diz bem assim: abre os ouvidos que vem mistério. Quando nós falamos de coração na Bíblia, nós não falamos deste órgão cavernoso, que bate 70 vezes por minuto, 4.200 por hora, 36 milhões de vezes ele bate por ano. Ele chega a encher cerca de um caminhão com 10 mil litros de sangue por ano. Eu não sei qual foi o cientista que calculou isso, devia estar desempregado. Não estou falando desse órgão. Eu estou falando do órgão que é mencionado em Coríntios, quando Paulo diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração, foi aquilo que Deus preparou para o que o ama. Você dá glória já, segura aí. Olho, ouvido, subiu, coração está embaixo. Paulo está falando da mente como centro da razão do homem. Deus fez o homem tricotômico, corpo, alma e espírito. O corpo é tratado por você, é cuidado por você, é zelado por você. A alma é o psique, é as ideias. É a alma com suas ideias dividida em personalidade, caráter e temperamento. É no temperamento que age o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Para que isso consiga chegar na sua alma e toque no seu espírito, é necessário se cumprir o que está escrito em Hebreus. Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a palavra que entra lá, que tira o que não presta, que lava aquilo que não presta, e coloca no lugar a glória e a unção de Deus.
Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Escute, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você se relaciona com Deus através do olhar, através da audição, através do paladar, através do olfato e do tato. Do mesmo jeito, Satanás toca em você através dos 5 sentidos, através do olho, através do ouvido, através do olfato, através do paladar e através do tato. Nós nos relacionamos com Deus através do paladar, através da boca nós dizemos glória a Deus, através dos olhos nós enxergamos a palavra do Senhor, através do intelecto nós entendemos a palavra de Deus, através do ouvido nós ouvimos a palavra do Senhor, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Os mesmos caminhos que Deus faz para tocar na tua alma, é o mesmo caminho que Satanás faz para tocar no teu intelecto. Se tu der ouvido à ofensa, está dando ouvido a Satanás. Para de ouvir o diabo, começa a ouvir a Jesus, e tu vai ver que a coisa vai mudar. Escute, a única maneira de purificar a ofensa é assemelhante ao que diz Isaías: purifica-me e me tornarei branco como a neve. Você vai entender salmista Davi dizendo isso: sonda-me e vê se há em mim algo que não te agrada. Em outras palavras, ele está dizendo: olha dentro de mim porque eu não enxergo. Paulo vai dizer muito bem, entender a briga entre o intelecto e a alma, quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, isso faço. Logo não faço eu, mas o mal que habita em mim. Maldito homem que sou. Parece que ali o pecado ganhou, mas no capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para concluir, preste atenção. Para você tirar a ofensa de dentro de você, você precisa entender como é que se purifica ouro. O camarada vai lá, pastor Eri, vai lá, pastor Alex, presta atenção. Ele vai lá e cava bem fundo. Ele pega aquele barro, joga numa peneira, ele começa a peneirar, sobra só uns restolhos. Ele vai agora para perto da água, ele joga a água e começa a balançar. Aí começa a aparecer uns fragmentozinhos, uns ourozinhos, um negócio tudo misturado. Quando ele termina de fazer isso, ele coloca em um pano, leva até uma fornalha. Dentro da fornalha ele aquece. Quando ele aquece, aquilo vira um líquido, mas ainda não está purificado. Ele pega uma coisa chamada solvente, ele pinga no ouro. Quando o solvente bate no ouro, o que é ouro verdadeiro fica embaixo, o que é ouro falso fica em cima. Ele vem com uma colher, tira o ouro falso e joga fora, espera esfriar, e aí você tem o ouro verdadeiro. O ouro verdadeiro não se quebra, é maleável. Você torta ele, faz o que você quiser, e ele sempre é ouro. Preste bem atenção, escute. O dólar perde o valor, o real perde o valor, mas o ouro é ouro desde que o mundo é mundo. Ele não perde o valor e não se desvaloriza. Deixa eu interpretar para você agora. As pessoas lhe ofenderam. Há momento na nossa vida que a única forma de purificar é dobrando o joelho no chão e cavando bem fundo, deixando Deus rasgar esse coração para que a terra saia. O Espírito de Deus vai pegar essa terra, vai colocar numa peneira chamada Palavra de Deus. Vai peneirar, vai peneirar, vai peneirar. Dói muito, dói muito, dói muito, dói muito. É momento de solidão, é momento de deserto, é momento de angústia, é momento de que ninguém lembra de você. É só você, Deus e a peneira. Ei, tem hora que a peneira é uma doença, tem hora que a peneira é um desemprego, mas eu vou tirar o rancor daí. Ei, escuta! Tem hora que a peneira é um abandono, tem hora que a peneira é um esculacho ministerial, mas a peneira tem nome, e o crente está ali: não estou aguentando, eu quero só o melhor. Vai sair o que não presta, vai sair rancor, vai sair tudo, vai sair tudo. Aí você pensa que passou. Quando você pensa que passou, que está tudo bem, aí vem um banho de água fria. Tu podia pregar melhor, tu podia cantar melhor, tu podia fazer melhor. A mulher fez tudo dentro de casa, o marido chega, não dá nem ousadia. E vem aquele banho de água fria. Trabalha, trabalha, trabalha e nada. E aí você pensa: passou? Passou não, vai para a fornalha.
Eita, e quando chega na fornalha? Quando chega na fornalha, até aniversário de boneca na igreja o crente quer estar. Culto de doutrina ele está, culto de evangelização ele está. Eita, crente na prova é bom demais, é crente. O caba diz, paz do Senhor, ele, eita, glória, paz do Senhor, meu irmão. Oh, glória, aleluia, é nós, aleluia. Oh, coisa boa é crente na prova. Crente na prova enxerga o céu por dentro. Crente na prova vê anjo, vê arcanjo, vê querubim. Crente na prova ele vem aqui e passa um caminhão. Na minha angústia clamei ao Senhor, ele já começa a falar em línguas. Passa uma Kombi. Elevo meus olhos para o monte, de onde me vê. Oh, glória, vem do Senhor, vem do Senhor. Oh, irmão, Jesus te ama, na rua, Jesus te ama, enquanto está na fornalha. Tá bom? Tá não. Ouro não é nada, só ouro. Porque ainda existem umas imperfeições, você não é perfeito. Aí Jesus vem com um solvente chamado Espírito Santo. Aí você vai entender o que Paulo diz. Retenhamos essa glória em vaso de barro, para que a excelência não seja nossa, mas de Deus. Eu coloquei em você o purificador, mas a glória é minha, a unção é minha, o poder é meu, em você fica só a saúde. Por isso entenda uma coisa, não tem ninguém brilhando mais do que ninguém, porque Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Escute, aprenda a perdoar. Sem perdão não existe saúde, sem perdão não existe casamento, sem perdão não existe família, sem perdão não existe igreja, sem perdão não existe missão. Se você não tiver saúde na sua casa, você não vai ter saúde dentro da igreja. Se você não tiver saúde na igreja, você não vai ter saúde com Deus. Por isso ame seus irmãos, conviva bem, ame bem, perdoe bem, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Para com isso! Vamos deixar de substituir a glória interna pela glória externa. Vamos deixar de tirar a beleza da glória de Deus na nossa vida por uma beleza superficial. O elogio passa, meu irmão, o elogio passa, o elogio passa. Quando tu prega bem, o elogio passa. Quando alguém reconhece, passa. Deixa eu dizer para tu, Moisés foi o maior homem. Quando Moisés morreu, ninguém lembrava mais. Agora era Josué, meu filho. Josué passou, veio outro, acabou-se. Veio Davi, morreu Davi, veio Salomão, a tua glória fica, mas Deus permanece, Deus permanece. Não se agarra com isso não, rapaz, se agarra com Jesus e acabou. Eita Deus, eita, ei Jesus, eita Senhor. Eu quero lá saber da minha roupa, do meu carro, eu quero saber de adorar Jesus. Eu quero saber estar na presença dEle. Oh, glória. E daí, se fulano nasceu com cabelo liso e eu com cabelo crespo, dê glória que eu nem tenho. E daí, se fulano é mais alto e tu é mais baixo, e daí vai se ofender porque alguém não te deu a paz do Senhor? Vai se ofender porque ninguém te cumprimentou? Vai se ofender porque não deram oportunidade? Vai se ofender porque não foi reconhecido ministerialmente? Eu sou porteiro há 20 anos e ninguém me reconheceu. Está se enganando você. Lá no céu, Jesus todo dia, ô porteiro abençoado. Ô porteiro, esse daí é pontual. Esse é homem, 20 anos lavando o banheiro e ninguém nunca me reconheceu. O cabra vem aí, prega meia hora e todo mundo elogia. É interessante, vocês já viram? Todo mundo quer tirar selfie com o pregador, mas ninguém quer tirar selfie com a irmã da cantina. Todo mundo quer tirar selfie com o cantor, mas ninguém quer tirar selfie com a irmã que lava o banheiro. Todo mundo quer tirar selfie com o pregador, mas ninguém quer tirar selfie com a dirigente do ciclo de oração, que está com o joelho desse tamanho de orar. Ei, meu amado, ninguém te valoriza, Jesus te valoriza. Jesus está no controle, não se preocupe. Deixa eu concluir que eu já passei 5 minutos e eu quero voltar, escute. Deixa eu te dizer uma verdade. Jesus disse, não há quem deixando pai e mãe, por amor de mim, ou seus bens, não receba 100 vezes mais nessa vida e na outra. Repita comigo, Deus é bom. Paga bem. E não deve nada a ninguém.
O solado do teu sapato que tu gastou vindo para a igreja, está anotado. Os ternos que tu gastou suando e pregando, está anotado. As Bíblias que tu gastou lendo, está anotado. O combustível do teu carro, está anotado. Os shoppings de final de semana que tu perdeu, está anotado. Os feriados para viverem na igreja orando, está anotado. Os banheiros que tu lavou, as portas que tu tirou, a igreja que tu lavou, Deus está vendo cada um. E não vai devolver depois do arrebatamento da igreja. Está devolvendo hoje, está devolvendo agora. Tu é fruto disso. Deus está no controle. Não te deve nada. Sabe o que é que tu vai receber no céu? O 13º salário. Porque o salário Jesus pagou aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Coloque a mão. Irmão, olhe para o irmão de trás. Vou dizer por quê. Porque do lado é o amigo. Existe alguém aqui nesta hora. Segura aí. Olhe para a pessoa que está de trás. E fala para a pessoa que está atrás, porque do lado é amigo. E fala bem assim, conte comigo. Conte comigo. Tamo junto. Se tocar em você, tocou em mim. Se falar de você, falou de mim. Ninguém vai tocar de você mais não. Mas vamos para o céu e não tem quem mude. Existe alguém aqui que ouvindo essa palavra, quer aceitar Jesus como Salvador? Você que é missionário, missionária, por favor, olhe se tem alguém do lado aí que está afastado, que não está servindo a Jesus. Traga ele aqui para aceitar. Tem alguém? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Ok. Levanta a mão para o céu assim, ó. Feche. Isso é uma técnica psicológica. Feche. Agora coloca aqui no peito. Diga bem assim, não vou esquecer. Está entendendo, cérebro? Daqui a 10 anos eu quero lembrar dessa mensagem. Eu quero ver quem vai me ofender. Oh, glória. Soberano Deus e eterno Pai. Eu oro por cada irmão que está aqui. E eu começo, Senhor, por cada pessoa individual. Pessoas que estão ressentidas, doídas, angustiadas. Pessoas que estão com dor no coração, com rancor. Deus, coloca agora o exótopo da tua glória. Vai lá no coração e arranca este rancor. Deus, eu oro agora pelos casais que já estão com a trinca, pequena, mas tem uma trinca. Deus, coloca a unção de Gileade agora. Sara este coração ferido e abraça este casal. Deus, eu entro no lar. E quando eu digo lá, eu entro no santuário da família, que é a casa. E eu digo, Deus, visita os filhos, visita a casa, visita a instituição familiar, visita essas crianças na escola, na faculdade, e blinda eles com a glória da tua unção, de uma forma que Satanás não possa tocar. Deus, eu digo agora, Senhor, visita, Pai amado, esta igreja como igreja, o conjunto da mocidade. Meu Deus, se houver algum ressentimento, alguma inveja, Deus retira e coloca só cooperação. Eu visito as irmãs pela fé agora e digo, Deus, que todo mundo junte mão com a dirigente do círculo de oração e que todo mundo possa trabalhar junto, que não haja maior, que não haja menor, que não haja divisão, mas que haja teu reino. Deus, eu visito a nave da igreja, aquele que não quer cantar, que não quer pregar, que não quer evangelizar, coloca nele o desejo, Senhor, de procurar o pastor e diga, pastor, me arruma o que fazer, porque eu quero adorar Jesus. Deus, eu visito os obreiros, meu Deus, que esta questão institucional desapareça, que esta questão ministerial desapareça, e que cresça simplesmente a cooperação do reino. Não importa quem vai pregar, eu quero é dar glória. Não importa quem vai adorar, eu quero é dar glória. Se eu sou porteiro, se eu sou evangelista, não me interessa, eu estou aqui para dar glória, para adorar, para dizer que Deus é bom. Deus, coloca esse sentimento em nós, retira, Pai, esta doença, esta crise emocional, essa crise existencial, e coloca sobre nós a palavra da verdade. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Quantos podem adorar o nome de Jesus?
Quantos podem louvar o nome de Jesus? Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo? Oh, glória! Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que Deus continue te abençoando, pastor Marcelo. Muito obrigado por estar conosco aqui esta noite, pastor Eri, toda a equipe. Deus os abençoe no nome de Jesus. Pastor, lhe fugiu o nome, Ademário, Deus lhe abençoe. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, toda a igreja, que o Senhor os despeçam na graça, na paz do Senhor Jesus. Amanhã, 18h15, estamos aqui. Estará pregando o pastor Eliseu de Almeida, estará louvando ao Senhor a cantora Daiane. Venha, e amanhã é o culto para nós trazermos pessoas não crentes para ouvir a palavra do Senhor. Com certeza, Deus vai continuar a abençoar a nossa vida e vai continuar a falar conosco. Pastor, venha fazer esta oração e dar a bênção apostólica. Vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos, bendito e eterno Deus, soberano, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Meu Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Senhor, por a tua santa palavra. Ó Deus, por cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, Pai, nesta casa, Senhor. Ó Deus, nos leve em segurança para nossos lares nesta noite, assim como chegamos, ó Deus, na tua casa, Senhor. Assim também queremos voltar debaixo das tuas mãos potente e poderosa. Ó Deus, continua abençoando esta casa, Senhor, esse ministério, ó Deus amado, os líderes, Senhor, desta casa, para que o teu nome continue sendo adorado e louvado, Senhor. Para sempre te louvamos e te agradecemos e nos pede debaixo das tuas mãos potente e conduz o teu povo em segurança em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Abra suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do seu Espírito Santo, esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.